faz todo sentido para nós que estudamos a constelação familiar também estudar a comunicação não violenta. E faz todo sentido para nós que estudamos comunicação não violenta, que eu também sou um estudioso da comunicação não violenta, estudar o direito sistêmico, estudar as constelações familiares. São conhecimentos que se integram e se complementam muito bem. E para nós que trabalhamos com resolução de conflitos, com gestão de conflitos, nós precisamos compreender, nós precisamos desenvolver um olhar para compreender as dinâmicas que geram violência e as dinâmicas que geram paz nos relacionamentos. E aí, indo bem direto num dos aspectos essenciais da comunicação não violenta, eu considero que é o principal elemento, tá? O principal elemento que o Marshall Rosenberg, que é a pessoa que organizou os conhecimentos da comunicação não violenta, o principal, assim, elemento que ele evidenciou, que gera violência nas relações, que gera desconexão entre as pessoas, é o julgamento moral. É esse padrão de pensamento segundo o qual uns estão certos e outros estão errados. Então, se eu for bem na essência mesmo do que é a comunicação que arma, porque nós podemos tratar esse assunto num nível mais óbvio, que é assim, poxa, se eu xingo a pessoa, se eu falo que a pessoa é isso, é aquilo, né? Tem expressões verbais que são mais evidentes, que não precisa explicar muita coisa. Todo mundo sabe que são formas de expressão que afastam as pessoas umas das outras. Mas o que o Marshall trouxe na comunicação não violenta foi que essa comunicação que desconecta, ela pode acontecer de formas muito sutis. O julgamento moral pode se manifestar na nossa linguagem de formas muito sutis. E aí, fazendo uma ponte com os conhecimentos da constelação familiar, do direito sistêmico, eu vejo como que é importante a gente estudar essas duas coisas, essas duas fontes de conhecimento. Porque eu faço mediação de conflitos, né, como eu fui apresentado já. Eu faço mediação de conflitos e eu já passei por diversas situações de estar fazendo um trabalho com as pessoas no nível da linguagem, no nível da comunicação, trazendo alguns exercícios, alguns princípios da comunicação não violenta para ajudar as pessoas a se compreenderem mutuamente, mas chegou um ponto, em algumas vezes, chegou num ponto em que eu não consegui avançar só com os conhecimentos da comunicação não violenta. Em alguns momentos é necessário a gente ampliar um pouco a compreensão, porque tem um princípio básico que o Bert Hellinger observou nas constelações familiares, que tem a ver com uma palavra que ele usava muito, uma das frases de solução que se usa na constelação familiar em alguns momentos, que é uma palavra muito simples, que é sim. Sim. Então, eu já vi várias vezes em constelações familiares chegar num momento em que a pessoa que está com dificuldade de lidar com um determinado conflito, ela diz sim. E através dessa palavra, essa palavra tem uma força. Essa palavra sim reverbera na energia, reverbera nos sentimentos das pessoas envolvidas em todo o campo, todo o sistema, trazendo uma postura de aceitação. O sim traz uma postura de aceitação. Aceitação da outra pessoa assim como ela é. Aceitação da vida assim como ela é. Aceitação de tudo que aconteceu assim como aconteceu. E isso tem um efeito profundamente terapêutico na vida da pessoa que está sendo atendida na constelação e na vida nossa, na nossa vida, que podemos aprender com os conhecimentos do direito sistêmico. Porque não é só para a pessoa que foi procurar e é um cliente e tal, e foi procurar um advogado, etc. São princípios, são conhecimentos que servem para a nossa vida. Então, eu percebo como esse princípio da aceitação do outro como ele é,
ele tem uma profunda ligação com esse princípio da comunicação não violenta, que é o não julgamento. Porque, como eu estava dizendo, né, tem situações que a gente está trabalhando através da comunicação, da linguagem, mas a gente esbarra nessa postura interna da pessoa, que ainda não se sente pronto para dizer sim, para aceitar a pessoa como ela é, para aceitar o jeito que a pessoa pensa, assim como ela pensa, para aceitar que as crenças da outra pessoa, as coisas que ela acredita que são corretas, né, para aceitar que isso, por mais que seja estranho para mim, também está certo. É o certo dela. Não é igual ao meu certo, mas é o certo dela, então também está certo. Então é uma postura interna que a gente trabalhando num nível mais profundo que o direito sistêmico proporciona, facilita os mediadores, os advogados, os gestores, os professores, os pais, as mães, qualquer pessoa que trabalhe com gestão de conflitos, facilita o nosso trabalho, quando a gente tem esse olhar mais profundo.